Querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Passe a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós vamos para o nosso programa que tem como título... me perdi! Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E eu quero apresentar o tema da nossa 5ª temporada, que é fundamentação antroposófica. Nós estamos ainda no primeiro episódio, na parte 2 do primeiro episódio. Por isso, se você não viu ainda a primeira parte, vale a pena buscar aqui na playlist que está com acesso na descrição desse vídeo. Mudei de óculos. Muito bem. Então, vamos para a biografia do Rudolf Steiner. Vamos para a parte 2 da biografia do Steiner, que nasceu em 1861 e faleceu em 1925. Então, a gente está trabalhando essa biografia pelos setênios. Os setênios é uma forma de olhar para a vida da pessoa em pulos de 7 em 7 anos. É o mais comum de todos esses pulos, porque a gente pode analisar de 3 em 3 anos, de 9 em 9 anos, de 10 em 10, do jeito que a gente preferir. Mas o mais popular, principalmente na antroposofia, por causa da educação, né? Que é a educação infantil, primeiro setênio, fundamental, segundo setênio, e assim vai. Muito bem. Então, eu vou deixar a nossa tela um pouquinho maior aqui, para que vocês possam ler comigo. Porque, é claro, a biografia ela tem que ser lida a maior parte das vezes, mas eu estou fazendo o que na biografia humana, que é um modo terapêutico de trabalhar a biografia da pessoa, procura-se muitas vezes visualizar na vida um fio vermelho chamado leitmotiv, ou seja, quais foram os acontecimentos daquela biografia que levaram essa ou aquela pessoa a fazer isso ou aquilo. Então, a gente está buscando o meu recorte, claro, da antroposofia da imanência. Então, quais os pontos-chave da biografia de Rudolf Steiner, do leitmotiv da imanência, ou seja, onde a gente vê o pensamento da imanência florescer. Podia ter feito isso, por exemplo, com o esoterismo, para quem tem interesse, ou com a vida das relações, né? Como que foi, não importa o fio que você vai olhar. Eu estou fazendo o meu exercício a partir de uma antroposofia da imanência. Por isso, aconselho muito a primeira parte do nosso episódio 1. Por quê? Porque o germe da imanência está todo ali. Mas o germe não, digamos assim, a semente. Agora vamos para o germe. Então, eu chamei o 6º setênio de o germe da antroposofia, entre 35 e 42 anos, 1896 a 1903. Olha que beleza, muda para Berlim. Centro intelectual, festivo, artístico de uma época. Né? Ele inicia
trabalho numa revista de literatura, onde, o que é importantíssimo aqui, ele coloca-se frontalmente contra o antissemitismo. Então, já era, né? É 1897, mas a Europa, especialmente ali nas margens do Reno, o antissemitismo estava muito acirrado. Depois vai piorar muito, culminando com a Segunda Guerra Mundial. Mas essa luta é antiga, e ele foi contra isso. Tanto a gente vai ver daqui a pouco, quando for escolher onde seria a sede da antroposofia, esse é um ponto que faz muita diferença. Claro, eu já falei na nossa primeira parte desse primeiro episódio, que a gente está levando como totalmente coladinho, apenas o recorte que é meu, mas quem levantou os dados dessa biografia em setênios é o nosso querido colega Sidney Lafetá, que as referências estão aqui no PDF. Muito bem. Então, imagina a vida dele, né, gente? Berlim, do final do milênio, né? Assim, última década do milênio, revista de literatura, a Sociedade Teatral Livre, Liga Giordano Bruno, olha a radioatividade dessa pessoa, né? Como ele é ativo intelectualmente e na vanguarda do pensamento da época. Publicação de A Cosmovisão de Goethe, quer dizer que ele já começa seus estudos goetheanos, casa-se com aquela tutora, né, com aquela pessoa mais velha, que é a Anna Steiner, casa-se com ela, um casamento que dura pouco, ele está com 38 anos. Casou tardiamente. Por quê? Porque ele sempre foi um intelectual, um ativista, sempre foi alguém, digamos assim, que não era pacato, diferente de outros filósofos que foram pacatos, tiveram 12 filhos, né? Às vezes, filósofos até muito avançados para a sua época tiveram uma vida familiar mais extensa do que a de Rudolf Steiner. E professor, e olha que interessante isso, professor da Escola de Trabalhadores, olha só, Escola de Formação Complementar para Operários, que mais tarde vai ser o lugar onde nasce esse pensamento da Escola de Trabalhadores, onde vai nascer a pedagogia Waldorf, lá mais adiante, lá já quase na segunda década do próximo século. De orientação marxista, onde ensina ciências naturais e história. Muito bem. Primeiras palestras no âmbito da biblioteca teosófica, Rudolf Steiner já começa, então, a conhecer a Maria Steiner, que vai ser a segunda esposa dele, e eles se tornam membros da Sociedade Teosófica. Começa um namoro com essa parte mais esotérica, mais teosófica, para falar mais certamente. Participação de Rudolf Steiner e a Maria von Sievers, que vai ser a Maria Steiner, na 13ª Assembleia Geral da Seção Europeia da Sociedade Teosófica de Londres. Então, gente, imagina a época também de efervescência no âmbito do esoterismo. Por quê? Porque nessa época as mesas giratórias, os ocultismos, os grandes lugares de magia, tem uma coisa ali efervescente, típica das viradas de século. É empossado como secretário-geral, então, da Sociedade Teosófica, e faz a palestra na Sociedade Teosófica, Uma Antroposofia. E aí, nesse setênio também, que é o 6º setênio, de 35 a 42 anos, ele vai conhecer também Ita Wegman. Hoje a gente vai ler um trechinho aqui do livro que eles escreveram juntos, o único livro que ele escreveu em parceria com alguém, e ela vai ser a fundadora
da medicina antroposófica. 7º setembro, 1903. Virada do século, né, gente? É maravilhoso. 1903, 1910, 42 a 49 anos, um setênio de muita potência, onde toda a potência espiritual do ser acontece, onde o ser encontra consigo mesmo. É um setênio bem interessante. Muito bem, e eu chamei aqui para nós de ateosofia. Último ano que vive com a Anna Steiner, com a Anna Elnick, né? A fase plena de atividade da sociedade antroposófica. Eu chamo essa fase da sociedade antroposófica segundo Steiner, o Steiner mais esotérico de todos. Ela faz palestras, conferências, publica o livro Teosofia, Introdução ao Conhecimento Suprassensível e ao Destino do Ser Humano, em 1904, e é um livro que muitas escolas da antroposofia, de formação antroposófica, tomam como base. Então, quando você entrar na sua formação, ou se você já fez, e tiver como base esse livro, você já sabe, o viés daquela sua formação é mais esotérico. Pode-se começar por outros livros anteriores, ou mesmo posteriores, que não são tão esotéricos como esse. Há uma intensa atividade no movimento teosófico com grupos em diversas cidades. Então, já começa essa coisa que depois, quando for a sociedade antroposófica, vai ser espalhado mais ainda. Primeiros inscritos, olha lá, dentro da trimembração social. Então, mesmo mergulhado no esoterismo da teosofia, ele não perde de vista a trimembração social. E para mim, gente, isso é a base, assim, para quem quer divulgar a qualidade social da antroposofia. Muito bem, organiza o Congresso Mundial de Teosofia, e aí tem uma coisa interessante que também tem a ver com essa imanência, introduz o primeiro impulso artístico como revelação espiritual na decoração das salas e na apresentação teatral. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a diagonal espiritual material mediada pela arte. Então, ele começa os primeiros exercícios públicos disso. E aí, abandona a sociedade antroposófica também. E se encontra, digamos assim, consigo mesmo. Lembra que eu falei? Que é onde ele se encontra com ele mesmo. Steiner chama atenção nos seus escritos espirituais para a liberdade também, para falar somente o que havia vivenciado espiritualmente. Aí a Maria Steiner funda a editora Filosófico-Teosófico, que vai publicar alguns livros de Rudolf Steiner. Alguns não, né? Todos à época. 8º setembro, 1910, 1917, de 49 a 59, a 56 anos, um setênio de muita consolidação terrena. Onde o espiritual desce para a Terra. E eu chamei de a antroposofia, quando ele assume mesmo essa vocação da fundação antroposófica. Então, ele muda para Munique, que é um centro artístico na época, ou seja, observa, né, gente? Social, artístico, espiritual, sempre junto, o econômico, né? Que é também a trimembração social. Acentua que a missão da antroposofia é preparar pessoas para a aquisição de sentidos espirituais. Inaugurada em Stuttgart, a primeira construção, olha a arquitetura orgânica antroposófica chegando aí, a primeira construção de acordo com as indicações de Steiner, a Sala do Ramo, 1911. Inicia a criação da Sociedade Antroposófica e lança a pedra fundamental do Goetheano, em Dornach,
na data de 20 de setembro, na Suíça. Olha que importante. Um país neutro, a gente vai colocar esse neutro entre aspas, porque a gente sabe historicamente que a Suíça de neutro não tinha nada, né? Mas era neutro num certo sentido. Um país neutro, possibilitando várias nacionalidades, tanto que você anda no metrô lá, né, gente, até hoje tem, a voz é em 5 idiomas diferentes. Um país que possibilita várias nacionalidades inimigas em outras partes trabalharem em conjunto na deflagração, na época da deflagração da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma qualidade importante, né, de você ter um espaço que ultrapasse, digamos assim, essas identidades de fronteira. Muito bem, casa-se com a Maria von Sievers, que agora vai virar a Maria Steiner. Peguei a fotinho do Goetheano aí. Começa em Dorna uma comunidade de antropósofos. Steiner sofre um acidente gravíssimo, cai de um andaime e quase transpassado por uma madeira, e termina, então, a construção do primeiro Goetheano. Quando ele está consolidando, isso acontece muito na nossa vida também, né? Quando a gente vai consolidando aquilo que a gente tinha como ideia, aquilo como a gente tinha como vocação, muitas coisas nos acontecem, às vezes, como desafios muito grandes, né? Foi o caso de Steiner. Olha lá, a turma toda na frente do primeiro Goetheano, que era feito em madeira, bem orgânico. A gente já estudou isso quando aqui na playlist do canal, a arquitetura antroposófica, essa arquitetura mais orgânica do primeiro, depois a diferença entre as linhas mais lineares, mais circulares. Muito bem. Então, 1922, esse ano, né? Esse ano foi incrível em vários lugares. E para o Steiner, foi um ano de muita crise. Sofre atentados de mortes por jovens nazistas em suas conferências, incêndio do Goetheano, ruínas do Goetheano, retira-se de grande parte de suas atividades por não encontrar um apoio firme na própria sociedade antroposófica, dificuldade das recém-inauguradas escolas Waldorf, né, que começaram em 1919, logo em seguida do pós-guerra. Aí ele procurou ativar a sociedade antroposófica e percebeu que a destruição do Goetheano estava ligada à crise, 1923. Foi um período difícil, né? Gente, imagina, 1918, a gripe espanhola, que eu não gosto de chamar de espanhola, tem outros nomes, mas historicamente é conhecida assim. E aí, fundação começou a fundar em vários lugares regionais da Sociedade Antroposófica e o Congresso de Natal, quando entrega a meditação da pedra fundamental como marco interior de todo antropósofo. Então, eu peguei não pus aqui, está mais adiante, eu vou ler mais adiante, tá bem? Porque em vários lugares do mundo, as pessoas leem todos os dias, nas suas práticas, os versos da pedra fundamental. Eu faço isso também, gente. Olha só, o incêndio do Goetheano, então, muito triste o que aconteceu, depois de prontinho, né, gente? Olha lá, vou mostrar de novo a foto dele. Prontinho, em 1922, vem esse grande incêndio. E aí tem essa foto que eu acho magnífica, me lembra também, assim, bem religiosa, né? Na pandemia, o Papa sozinho, naquela praça do Vaticano, Steiner aí sozinho, na desolação do Goetheano. É tão emocionante essa foto, né? Muito bem, no ano 70, aí vem o legado.
1917, 1924, 56 a 63 anos. Escreve com Ita Wegman elementos fundamentais para ampliação. Eu estou um pouquinho desregulada nessas datas, mas é isso mesmo. Escreve com Ita Wegman esse livro, Elementos Fundamentais para Ampliação da Arte de Curar, segundo conhecimentos científicos e espirituais. Única obra que Steiner foi feita em colaboração com outro autor. Eu vou ler o comecinho, o primeiro parágrafo e o último, para vocês verem, porque ele estava de cama, né, nesse período. É o período que ele vai falecer, um pouquinho antes do seu falecimento. Mas antes disso, tem muita coisa que eu vou ler aqui um pedacinho do livro para vocês verem como é que estava. Olha, esse prefácio da primeira edição é em 1925, tá? É um pouquinho depois desse setembro aí, ó. O prefácio é a doutora Ita Wegman que está escrevendo. O mestre, guia e amigo Rudolf Steiner não está mais entre os... deixa eu ler isso aqui mais adiante um pouco. Deixa eu falar, depois da morte dele eu leio. É porque eu fui seguindo as idades, assim, mas essas coisas não são tão lineares, né, gente? Fundação do Movimento da Agricultura Biodinâmica é o legado dele. Então, medicina antroposófica, intensifica os cursos, pedagogia curativa, pedagogia Waldorf, euritmia, dicção e teatro, arte da fala, né? Curso para pastores da comunidade cristãos. Vocês vão ver aqui na playlist do canal Paz e Bem, vocês vão encontrar também caminhos para todos esses cursos que até hoje existem aqui no país. Início de uma doença fatal. Então, aqui eu tô lá pelo 1924 e tal. Última palestra para membros da Sociedade Antroposófica, que é essa, eu vou ler um pedacinho dela aqui, ó, que vai ser em 28 de setembro de 24, a última locução. É cuidado pelos médicos Ita Wegman e Ludwig Noll. Acometido de um esgotamento intenso, foi obrigado a ficar acamado. Escreve acamado cartas aos membros, são lindas. Sua cama ficou ao pé da estátua do representante da humanidade. Eu vou mostrar para vocês também ela. E continua a escrever a sua autobiografia, chama-se Minha Vida. Então, a última locução, ele fala assim, em 28 de setembro de 24. Foi impossível para mim falar para vocês ontem e anteontem, mas não queria deixar passar hoje o Espírito Sagrado de Micael. É o dia de Micael, véspera de Micael, né? Que é 29 de setembro, que deve irradiar em nossos corações, nas nossas almas, para amanhã. Não quero falar ainda que brevemente a vocês, meus queridos amigos. Então, no nosso site, vocês vão encontrar a última locução. Muito bem, então aqui essa é o representante da humanidade, né? A cama dele ficou aí, eles estavam construindo, e salvou, isso era para o primeiro, Goethe salvou esse, estava num galpão, e a cama dele ficou aí. 10º setênio, a morte. 64 anos, a publicação do livro da medicina antroposófica, e eu agora vou retomar minha leitura, que a doutora Ita Wegman escreveu no primeiro prefácio. O mestre, guia e amigo Rudolf Steiner não está mais entre os vivos. Uma doença grave que teve sua origem num esgotamento físico o levou. Em meio ao trabalho
ele teve de se recolher ao leito. Suas forças, que tão intensa e ilimitadamente haviam dado para sua ação na sociedade antroposófica, não foram suficientes para superar sua doença. E todos aqueles que o amavam e veneravam tiveram de vivenciar com uma dor sem limites que ele, amado por tantos e que pôde ajudar tantas pessoas, teve de deixar agir em si mesmo pelo destino, sabendo que aqui imperam poderes superiores. O fruto de um trabalho comum foi colocado nesse pequeno livro. E aí, o último pedacinho, ela escreve aqui, no finalzinho do livro, que eles tiveram que interromper, escreve aqui na última página, na última página ela escreve, epílogo. Até aqui chega hoje o fruto do trabalho comum, né? O falecimento de força, né, gente? Os dois já com idade, trabalhando muito. Aqui se teve, certamente, para pesar de todos nós, de parar de da ação quando surgiu, então, a enfermidade fatal do Rudolf Steiner. Nosso plano era tratar em seguida, quer dizer, mesmo doente, ele queria continuar, né? Mas não teve condições. Então, morte em 30 de março de 1925, e diz aqui o Sidney, morre totalmente consciente dos mundos materiais e espirituais. Ele cruzou as mãos sobre o peito, fechou os olhos e deu seu último suspiro. Trabalhou até o último dia e disse boa noite. Foi bonito, né? Invejável, assim, a gente ter essa força para a morte. Muito bem, então agora sim eu vou encerrar com o verso da Pedra Fundamental. Deixa eu até me alinhar aqui, porque é um momento bem, bem profundo para nós, que queremos ver esse impulso no mundo. Esse é o último pedacinho do verso da Pedra Fundamental. Na transição dos tempos, entrou luz espiritual universal no terrestre dos seres. Treva noturna deixara de imperar. Clara luz diurna irradiou em almas humanas. Luz que aquece os humildes corações dos pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças dos reis. Luz divinal, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina as nossas cabeças. Que se torne bom aquilo que com nossos corações, com alma serena, queremos fundar. Que se torne bom aquilo que com nossas cabeças, com vontade plena, queremos guiar. Muito bem. Então é isso. Vamos organizar o nosso estudo. Como você sabe, a organização do nosso estudo está no site ativismodelicado.arte.br e lá você encontra o acervo e as referências de tudo que eu tenho aqui, eu coloco lá. Tudo que eu tenho digitalizado, que está por lá, eu coloco. E a gente tem as referências usadas aqui, que é da Associação Brasileira de Aconselhamento Biográfico, organizado por Sidney Saraiva Lafetá, está disponível aqui nesse link. E vamos juntos, pois assim somos mais fortes.